Alô, galera do Sport TV, este é o Globo Esporte de São Paulo com notícias quentinhas para você. Um livro de 1947 é relançado. O tema é o negro no futebol brasileiro. 56 anos depois, 2 ex-craques da seleção afirmam com exclusividade ao Globo Esporte que ainda há preconceito racial no futebol. Fazem duras críticas a um ex-treinador do Flamengo e cobram de Pelé. Para eles, o rei nunca assumiu que é negro. O Globo Esporte já começou. Parada dura. Timão usa bolas paradas para combater. Paradinha de Marcelinho. Duelo das lambanças. É dia de ver Silvio Luiz contra Júlio César. Que dureza, Guga! Brasileiro perde de virada para Magnus Norman em Monte Carlo. O Santos se despede da primeira fase da Libertadores hoje contra o El Nacional. Já classificado, o time quer outra vitória para apagar o incêndio provocado pelo Ricardão. Eles querem paz em campo. Até o adversário de hoje à noite, o El Nacional, treina no gramado ao lado do time do técnico Leão. Tudo na maior cordialidade. Só que em campo, na hora do jogo, nada de cortesia. Apesar de já estar classificado para a próxima fase, o Santos quer a vitória de qualquer jeito. Nós conversamos hoje que nós não vamos jogar apenas para enfeitar, nós vamos buscar a vitória. Mas o Santos busca também paz fora dos gramados. Quer esclarecer e encerrar o assunto do contrato de Ricardo Oliveira. A polêmica é sobre uma cláusula garantindo premiação dos gols marcados pelo jogador. O atleta confirma que tem direito sim à bonificação, mas só se for artilheiro. No meu contrato tem isso, é um estímulo para que nós, juntos com todos, se dedicamos a colocar o Santos onde o Santos merece ficar. No momento de hombridade, ele provou mais uma vez o garoto que é, dizendo que se isso está incomodando alguém, seja dentro ou fora do campo, pode retirar isso que não muda nada, que ele está muito feliz de estar no Santos. Sem Luiz Fabiano, o São Paulo aposta num jovem atacante para limpar a barra com a torcida amanhã contra o Fortaleza. Mas antes disso, o time precisou lavar a roupa suja com outro jovem jogador. O São Paulo, que não queria Gabriel, agora quer. Uma reunião entre o procurador do jogador e dirigentes do clube parece ter encerrado a novela. Essa parada dele no São Paulo foi em função do interesse do Santos, que acabou não se concretizando, porque nós quisemos em troca o jogador preto e por isso não saiu a transação. Rejeitado num dia, bem tratado no outro. Gabriel pode até ser titular contra o Fortaleza amanhã, com Fábio Simplício de volta ao meio-campo. Exatamente, existe essa possibilidade. Por enquanto, só uma novidade é certeza mesmo. Com Luiz Fabiano e Rico suspensos, Kleber ganha chance no ataque tricolor. Um jogador que eu confio, está mais experiente desde o início do ano para cá. Acredito que ele vai jogar muito bem. Jeito de menino e vida de gente grande. Dentro do São Paulo, o jogador enfrenta uma realidade. Fora, outra completamente diferente. Kleber tem apenas 19 anos e responsabilidades que vão muito além de fazer gols. A responsabilidade em casa é muito grande, né? Eu tenho uma filha já, tenho uma vida, moro num lugar pobre, numa periferia, né? A gente vive uma vida difícil. A oportunidade chega num momento em que o São Paulo não pode bobear, pois ainda não venceu no campeonato. E a esperança de gols está nesta cara de garoto, com algumas espinhas e aparelho nos dentes. Mais uma responsabilidade, né? Mas tenho certeza aí que se não der nos gols, no futebol, tenho certeza que vai dar na determinação e na vontade. Marcinho é o mais novo reforço do Palmeiras para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante veio do Figueirense e assinou contrato de 4 anos. E atenção, torcida, a CBF alterou mais uma vez a tabela do campeonato. Agora a estreia do Verdão será dia 26 em Taguatinga contra o Brasiliense.
Aprender a jogar vôlei com grandes nomes do esporte brasileiro. Um sonho para muitas crianças, realizado por um projeto social comandado pelo técnico da seleção brasileira. Escolinha de vôlei vai atender a 200 crianças de 7 a 14 anos. Entre os professores, um grande nome do vôlei nacional, Ana Moser, que deve dar aulas 2 vezes por semana. O prazer é estar vendo essa criançada jogando, estar conseguindo o objetivo final, que é um grande número de crianças praticando esporte. O coordenador do projeto é outro peso pesado do esporte, Bernardinho, que levou a seleção feminina a diversas vitórias e agora, no comando da equipe masculina, já conquistou o campeonato mundial. Para conciliar o trabalho de técnico e atividade educacional, Bernardinho se desdobra. É um pouco cansativo, mas é um cansaço que te dá prazer. Você se sente recompensado depois de estar junto a essas crianças todas e vendo que o projeto continua aí de vento em popa. No lançamento do centro de vôlei de Vinhedo, eles tiveram que lidar com o assédio daqueles que podem representar o futuro do vôlei brasileiro. Em vez de bater bola, dar autógrafos. Uma oportunidade muito boa, assim, para todo mundo, né, que tá aqui. Eu acho legal para o meu futuro, para quando eu crescer, né? E ainda hoje, exclusivo, ídolos do futebol brasileiro falam que ainda há preconceito racial no esporte no Brasil. E daqui a pouco o Carlão explica por que não fez o exame antidoping na decisão do vôlei. E veja também. Guga permite virada de sueco e está fora do Masters de Monte Carlo. O Sport TV manda a bola pra rede. Fute Brasil. O show de gols do fim de semana, de norte a sul do país. O seu encontro com a emoção maior do futebol. Fute Brasil. Quarta, 7 da noite, no seu canal Campeão. Torneio de Bermudas, Fernando Meligeni bateu o austríaco Jürgen Melzer por 2-0. O atual campeão Flávio Sareta venceu o francês Sébastien de Chaunac 2-1. No confronto de brasileiros, André Sá perdeu para Ricardo Melo por 2-1. É a 10ª derrota de Sá em 10 jogos neste ano. E Gustavo Kuerten está fora do Master Series de Monte Carlo. Guga foi eliminado hoje pelo sueco Magnus Norman. O jogo foi a repetição da final de Roland Garros de 2000, mas o resultado foi diferente. Guga começa bem o jogo. Na rede, ele não deixa o sueco dar a passada e ganha o ponto. Agora o brasileiro solta a direita. Magnus Norman prepara e erra feio. Para fechar o set, Guga joga a bola no corpo de Norman. Bola fora do sueco, 1-0. No segundo set, o brasileiro solta esta bela deixadinha e chega a abrir 3-0. Mas confiança demais atrapalha e ele começa a errar muito. Na rede, Guga joga a bola em cima de Norman. O sueco agradece e mata o ponto. Na bola fora, Norman fecha o set, 1-1. No terceiro, Guga continua a errar bolas fáceis. E em mais um erro, Norman fecha o jogo, 2-1. Ele enfrenta agora o italiano Filippo Volandri. Carlão, atacante da Unisul e ex-capitão da seleção brasileira de vôlei, explica por que não apareceu para fazer o exame antidoping na final do Campeonato Brasileiro. O jogador está suspenso preventivamente por 30 dias pelo Tribunal de Justiça Desportiva. 38 anos de idade, 20 de vôlei, sendo 15 na seleção. Carlão, o capitão do Brasil na conquista do ouro em Barcelona, está em casa se preparando. O jogador famoso pelos ataques agora vai atuar na defesa, para tentar reverter a suspensão de 30 dias imposta pela Justiça Desportiva. O motivo foi o atraso para o exame antidoping, depois do jogo entre Unisul e Ubra em Canoas, pela final do Brasileiro de Vôlei. Carlão alegou ter ficado chateado pelo fato do time ter perdido de virada e deixou o ginásio a pé em direção ao hotel. Só mais tarde ficou sabendo que havia sido sorteado para o exame. Voltou ao local do jogo, mas aí já era tarde. Apesar de ter atrasado, não me neguei a fazer.
né, o antidoping. Vou aí tentar minha defesa, né? Eu tenho 5 dias, né, para apresentar as minhas explicações e vou esperar o que o tribunal vai decidir. No dia 30, o Brasil faz um amistoso contra o México em Guadalajara. Na próxima terça-feira, o técnico Carlos Alberto Parreira completa a lista. Os estrangeiros estão aí. Dos 16 chamados, só Juninho Pernambucano não enfrentou Portugal, mas estava na lista contra a China. Os outros 15 são o goleiro Dida, os laterais Cafu, Belete e Júnior, os zagueiros Edmilson e Juan, os meias Emerson, Flávio Conceição, Gilberto Silva, Zé Roberto e Ronaldinho Gaúcho, e os atacantes Adriano, Amoroso, Rivaldo e Ronaldo. Roberto Carlos estaria na lista, não fosse essa trombada no árbitro no último amistoso. Está suspenso preventivamente pela FIFA, abrindo caminho para Tirson do Flamengo, que deverá ser chamado na semana que vem. O zagueiro Luizão do Cruzeiro também é nome praticamente certo. Parreira repetiu a lista e repetiu também a convocação antecipada de Kleberson do Atlético Paranaense. O Kleberson já é um nome que a gente pode considerar certo nessa lista? Com certeza. As convocações têm sido as mesmas, os nomes também, mas o discurso de Carlos Alberto Parreira já começa a mudar. Pela primeira vez, ele deu um leve puxão de orelha nos pentacampeões. É interessante frisar, pelo fato de terem sido campeões do mundo, não garante lugar efetivo aqui na seleção. A cobrança em cima de Ronaldinho foi com bom humor. Ele está precisando estrear comigo, coisa que não aconteceu até agora. Até já cobrei dele, mano. Até quando ele me ligou, eu falei, não, você vai ser convocado até fazer gol. Até o início das eliminatórias, Parreira continuará repetindo a lista com os pentacampeões. Com eles, o técnico assina embaixo. No próximo bloco exclusivo, você vai ver uma reportagem especial sobre o preconceito racial no futebol brasileiro. E veja ainda, a bola parada também é a principal arma do Corinthians para vencer o Vasco de Marcelinho. Tênis Master Series 2003. A realeza do circuito mundial nas quadras de Saibro de Monte Carlo. Mais um grande torneio da Corrida dos Campeões, que você acompanha ao vivo e com exclusividade no Sport TV. Master Series de Monte Carlo, diariamente no seu canal Campeão. Apoio Toshiba Planet, Never Stop the Music. E Itaú Personalité, perfeito para você. É verdade que se eu comprar 2 pneus Michelin, eu posso ganhar um Renault Scenic? É verdade. A Michelin vai sortear 4 carros. Não acredito. Está também sorteando 16 aulas de direção, comigo dirigindo, é claro. Não acredito. Não acredita? Não acredito que eu tô aqui conversando com Emerson Fittipaldi. Eu sou seu fã, dá licença aqui, por favor. Não, eu sou fã do senhor desde o tempo... Promoção Pneu Michelin da Renault Scenic. Passe numa revenda autorizada Michelin e participe. A costeleta bonita. Você vai ver no Sport TV News. Gustavo Kuerten é eliminado no Master Series de Monte Carlo. Mesmo no Madison Square Garden, o Indiana Pacers vence o New York Knicks do basquete americano. E o melhor de mais uma super rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais no Sport TV News, que começa às 10h30 da noite. Sport TV News. Apoio Pajero DR4. O Internacional é o novo líder do Campeonato Brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva tirou 1 ponto da Ponte Preta conquistado no empate contra o Inter. O time de Campinas escalou o volante Roberto, que estava suspenso. Hoje tem São Caetano e Flamengo. Tem Silvio Luiz e Júlio César, o duelo das lambanças. E o goleiro do Azulão não quer nem ouvir falar nessa história na hora da reposição de bola. Máximo de velocidade. Vai. Nem todos têm pressa no São Caetano.
Hoje, contra o Flamengo, o técnico Mário Sérgio quer 10 jogadores correndo e um calminho. Silvio Luiz sabe que não pode correr muito, senão... Nossa posição é um pouco ingrata aí, né? Acaba acontecendo alguns acidentes. O goleiro está falando deste lance. No jogo contra o Fortaleza, ele se apressou e se atrapalhou ao repor a bola em jogo. Dudé aproveitou bem o presente. Também acertou um chute que nunca mais ele vai acertar na vida dele. Foi um castigo pesado para alguém que não costuma errar desse jeito. Silvio Luiz sabe que defender é apenas metade do trabalho do goleiro. A outra metade é devolver a bola que veio. Treina todos os fundamentos, né? Principalmente reposição de bola, que é o que o goleiro mais usa, né? A habilidade, tenta aperfeiçoar, né? Pelo menos ele não erra sozinho. Neste Campeonato Brasileiro, Júlio César do Flamengo foi autor da maior falha na reposição de bola. Foi um lance um pouco esquisito, né? Logo mais, os dois goleiros vão estar frente a frente. É a chance de provar que aprenderam com o erro. Silvio diz que já corrigiu a pontaria. E parece que ele tem razão. Acertou o alvo, né? Acabei acertando aí o câmera aí, né? No aquecimento. Mas isso acontece também, acidente de trabalho. Hoje tem duelo das bolas paradas no Brasileirão. O Corinthians, campeão paulista, enfrenta o Vasco, campeão carioca, em São Januário. É o jogo aéreo do Timão contra as cobranças perfeitas do Pé de Anjo. Um Corinthians experiente, veloz e muito entrosado. É este o adversário que o Vasco terá pela frente hoje à noite. E com mais um detalhe. Se por um lado as faltas cobradas por Marcelinho Carioca preocupam, por outro, o campeão paulista também adora uma bola parada. Por sinal, depois da chegada do técnico Geninho, a principal arma corintiana tem sido o jogo aéreo. Dos 9 gols até agora no Brasileirão, 6 foram de cabeça. Para que esta arma se torne cada vez mais eficaz, os jogadores não passam um treino sequer sem fazer novos ensaios. E nesses momentos, o técnico Geninho sempre pede para que as câmeras de TV sejam desligadas. Apesar de parecer muito manjada a jogada da bola parada, há sempre um novo detalhe que pode surpreender o adversário. Quando nós começamos a sentir que o adversário está marcando bem uma jogada, você coloca alguma coisa a mais. Porque você tem que criar alternativa. Você tem que criar alternativa para que o adversário possa ser surpreendido. Liedson, que tem 1,73 m de altura, já fez 7 gols de cabeça este ano. Além de ter uma boa impulsão e um posicionamento correto na área, o atacante explica o que deve ser feito para se conseguir uma cabeçada certeira. Tem que ver, né, a posição do goleiro realmente e você cabecear sempre para o chão. Acho que você cabeceando para o chão, a possibilidade do goleiro pegar é mínima, né? Outro ótimo cabeceador do time é Fábio Luciano, o zagueiro que mais gols marcou este ano no futebol brasileiro. 7. E esta vocação para artilheiro é explicada. Tive um tempo na Ponte, um período até longo, né? 3, 4 anos jogando como atacante, como meia. Então, não me apavoro, né? Na hora de fazer um gol, né? Jogando em casa, o Vasco de Marcelinho pode até ser considerado favorito. Mas é bom não se descuidar. O Corinthians é um time cheio de qualidades. Agora, exclusivo. 2 ex-craques afirmam que ainda há preconceito racial no futebol brasileiro e não perdoam ninguém, nem mesmo o Rei Pelé. Copa de 50, final contra o Uruguai. Maracanã lotado e uma derrota que o Brasil nunca poderia esperar, 2-1. A culpa caiu sobre os 3 jogadores negros da equipe. A prova estaria naqueles bodes expiatórios, escolhidos a dedo, e por coincidência todos pretos, Barbosa, Juvenal e Bigode. Os brancos do scratch brasileiro não foram acusados de nada. Esta é uma das constatações de Mário Filho, no livro O Negro no Futebol Brasileiro. A 4ª edição traz a capa ilustrada por um quadro de Francisco Rebolo. Nele, um jogador negro, de touca, dribla um atleta branco, provocação que o autor certamente aprovaria. Mário foi um cronista preocupado com a dimensão humana do futebol, o primeiro a discutir questões relevantes já na década de 1930. Por sua atuação como jornalista, ganhou justa homenagem. Mário Filho é o nome oficial do Maracanã. Mas ele narrou principalmente histórias que aconteceram antes da construção do chamado maior do mundo. Nas 343 páginas, aprende-se que o primeiro clube a aceitar um jogador negro foi o Bangu,
que o Vasco foi o primeiro a desafiar a aristocracia aceitando pessoas pobres e negras no seu quadro social. Pode-se também conhecer a importância de Leônidas da Silva, o diamante negro, para que negros e mulatos tenham conseguido mais respeito nos clubes. São vários os retratos do preconceito. Há mais ou menos 80 anos, os negros usavam toucas para esconder o cabelo crespo e pó de arroz para clarear um pouco o tom da pele. Eles tentavam se passar assim por pessoas brancas e muitas vezes era a única chance que tinham de ser aceitos em clubes que não aceitavam negros. O Fluminense, por exemplo, ganhou o apelido de pó de arroz exatamente por esse motivo. Hoje os negros não são obrigados a passar por situações como essas, mas será que o racismo realmente terminou no futebol brasileiro? Cláudio Adão foi dos maiores artilheiros do Brasil, fez história nos 4 grandes clubes do Rio. Há 5 anos é treinador formado, tem curso de técnico pela FIFA, foi bicampeão nacional no Peru e denuncia. Quando você joga, você jogando futebol, defendendo as cores do seu clube, você não tem racismo, não tem racismo. O racismo é quando você para. Você foi um atleta brilhante dentro do clube, e você não ter direito de trabalhar ou ter uma oportunidade para você exercer a sua profissão. Adão esteve como auxiliar técnico no Flamengo na época de Lula Pereira. Chegou também a ser assistente de Evaristo de Macedo até o fim do ano passado. E é contra Evaristo que vem a acusação mais grave. O Evaristo, isso já é de muito tempo atrás, ele é um racista, entendeu? Só falando assim. Você acha que ele é racista? Racista, vem as pessoas falando por trás. Não, acho que tem que ser bem claro. É racista, e o que ele fez comigo no Flamengo, acho que não foi legal, fez com o Silva Batuta, então ninguém tem coragem de falar. Eu estou tendo coragem de falar porque isso foi uma coisa, acho que ele vai levar isso com ele, depois ele vai ficar arrependido. Adão acha que foi preterido pelo fato de ser negro. O ex-técnico do Flamengo viu o depoimento de Cláudio Adão e contra-atacou. Eu tive o Lula, que foi treinador do Flamengo, foi meu jogador. E mais ainda, o pai do Lula foi meu auxiliar técnico. É negro. Você acha? Trabalhei no Vasco com o meu auxiliar técnico, era o Alcir. E você sabe quem é o Alcir. E o meu preparador físico era o Bebeto. Não houve nada de pessoal, pelo contrário, eu sempre tive um carinho por ele muito grande, sempre tratei ele muito bem, né? E só espero que ele se informe melhor e não diga tanta bobagem, tanta besteira. Uma constatação é inegável. Se hoje os jogadores negros são maioria no futebol, o mesmo não se pode dizer dos treinadores. O comentarista Sérgio Noronha tem uma tese. Algumas pessoas não gostam de receber ordens de negros. Então o técnico é aquele cara que dá ordem, chama atenção, puxa pelo braço, às vezes grita até quando está à beira do gramado, dando uma ordem qualquer, num tom autoritário. E nem todo mundo gosta de receber ordem de negro. Na seleção, os craques negros são incontáveis. Pelé, Didi, Zizinho. No entanto, nunca houve um técnico negro. E embora os jogadores tenham superado barreiras de preconceito, alguns comportamentos mostram que nem tudo é tão claro quanto parece. Hoje em dia eles raspam o cabelo por quê? Para esconder isso aqui, ó. Esse pichainzinho que ninguém gosta de mostrar. As cabeças raspadas viraram mesmo mania no futebol mundial. Cabelo ruim tem que cortar, meu irmão. A segunda parte do livro de Mário Filho, incluída na edição de 1964, aponta a atuação de Pelé como um importante marco para a mudança do papel do negro no futebol brasileiro. Num dos trechos, Mário escreve: nenhum preto no mundo tem contribuído mais para varrer barreiras raciais do que Pelé. Não é o que muitos pensam. Cláudio Adão espeta. No mundo todo, ele é o atleta do século. Eu acho que ele podia divulgar isso com mais clareza e tentar ajudar a raça dele em questão de trabalho, porque ele tem força para falar. As novas gerações podem não conhecer, mas Paulo César Lima, o Caju, fazia misérias com a bola. Marcou época no Botafogo, no Fluminense e na seleção. Sempre conhecido pelo talento, pela autenticidade e pela língua afiada. Pelé, vai bater bola. Tá filmando ou não? Tá gravando? Sim, estava gravando. E antes de você ouvir o que ele disse, saiba que Paulo César Caju disputou 2 Copas do Mundo. Foi campeão no México ao lado de Pelé. Mas acha que o rei anda distante demais da própria corte.
Só bate bola na Casa Branca, rapaz. Vai bater bola na favela, rapaz. Você é preto, igual a gente, rapaz. E assuma. Só isso. Pelé vai se manifestar hoje a respeito do assunto. Se Mário Filho estivesse vivo para atualizar a obra, talvez usasse um ponto de interrogação e mudasse um pouco o título do seu livro. Qual é, afinal, o papel do negro no futebol brasileiro? Num país que se julga tolerante em relação às questões raciais, ainda parece haver uma ferida aberta, que nenhuma touca, pó de arroz ou cabelo raspado tem a capacidade de esconder. Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O cabo aqui não se sente revoltado porque o revólver já está engatilhado. Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O cabo aqui não se sente revoltado porque o revólver já está engatilhado. E esse país vai deixando todo mundo preto.